Olá a todos, dando continuidade então ao nosso curso, vamos começar a falar sobre o Revit. Vamos ver então um pouquinho sobre a sua interface, como ele funciona, um pouquinho do seu histórico, para a gente começar a avançar no nosso curso de introdução ao BIM. Um pouquinho do histórico do Revit. Aqui temos duas imagens, né? Mais a título de curiosidade, essa primeira imagem trata-se da primeira tela de splash screen do Revit 1.0, que pode ser observado que foi lançado aqui em 2000. E aqui uma tela provavelmente do Revit 4.0, dá para ver que a interface já é bem diferente. Bem cara de Windows 95, Windows 98. E a ideia de quem criou o Revit, né, não foi criado pelo Autodesk, foram duas pessoas que o criaram e depois venderam para a Autodesk. A ideia deles era que desde o início fosse um software em que você conseguisse revisar o projeto sempre que fosse necessário. Ou seja, você faria uma revisão, alteraria algo e isso impactaria em todos os elementos. Então você pode alterar uma parede a qualquer momento e essa parede vai impactar nos cortes, vai impactar em 3D, seguindo os conceitos básicos do BIM. Então, daí que veio o nome. A ideia era que você pudesse revisar o elemento, revisar o modelo sempre que fosse necessário. Dessa palavrinha review it, né? Desse acrônimo saiu então a origem do nome Revit. Então essa é a interface do Revit hoje, a tela inicial dele. Tá? Nós temos aqui em cima alguns modelos que a gente vai falar sobre eles mais para frente. Alguns modelos que já vêm na instalação. Depois nós temos aqui 3 projetos de exemplo que são instalados junto com o Revit e é interessante dar uma olhadinha. Um deles trata de um exemplo de arquitetura, um exemplo de estrutura e um de projetos de mecânica, né, que o Revit chama de sistema, parte de instalações de ar-condicionado, instalações hidráulicas. Aqui embaixo nós temos então a parte de famílias, como criar uma nova família, e 3 exemplos de famílias, uma de arquitetura, uma de estrutura e uma de sistemas. Aqui nós temos uma parte onde eu tenho acesso a alguns vídeos sobre o Revit, acesso à comunidade em português do Revit, que é uma comunidade bem ativa. Então, ajuda para quem está começando a estudar o Revit, dar uma olhadinha nessa parte de recursos aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o projeto de arquitetura, que é o projeto que vem como exemplo, para a gente dar uma olhadinha na interface do Revit, como ele vem de fábrica. Essa interface depois eu posso alterar a posição dos elementos, mas assim que eu instalo ele, normalmente ele vem com esta configuração. Demorando um pouquinho para abrir. Pronto. Então essa é a configuração que vem quando eu instalo o Revit. Dividido em 4 grandes áreas. Uma área que a gente chama de Workspace, que seria a nossa área de trabalho, onde eu vou ter a minha vista ativa no momento. Depois a gente vai ver como que eu consigo saber qual é a vista que está ativa no momento. Aqui eu tenho o meu navegador do projeto, aonde eu consigo navegar pelo meu projeto, tá? Verificar as minhas vistas, as minhas tabelas, as minhas folhas, que no caso seriam as minhas pranchas, né? No caso eu estou com uma vista ativa, que é essa, que é uma prancha. Então seria como se fosse um pequeno Windows Explorer, em que eu consigo navegar pelo meu projeto inteiro através dele. Depois eu tenho aqui um menu de propriedades, tá? E é muito importante que esse menu esteja sempre aberto, porque no AutoCAD eu tenho um menuzinho de propriedades, mas ele sempre fica fechado, porque lá eu tenho poucas informações a serem trabalhadas. Aqui no Revit não, cada elemento tem uma quantidade imensa de informações. Lembramos que nós estamos trabalhando com o software BIM, e a letra mais importante do BIM é o I, disparado. Então, eu tenho uma quantidade imensa de informações que eu vou ter que trabalhar a cada momento. Então, é muito importante que essa janelinha de propriedades esteja sempre aberta. E aqui eu tenho um menu de opções e a gente vai ver cada um deles, alguns deles dos mais importantes agora. Tá?
Eu vou abrir aqui, ó, clicando 2 vezes no navegador de projeto, na planta de piso, que a gente conhece mais como planta baixa, do nível 1. E agora abriu aqui, ó, um menu de opções e eu vou dar uma olhadinha em cada uma delas. Primeiro menu seria o menu de arquitetura, onde eu vou modelar todos os meus elementos de arquitetura, de construção de parede, porta, janela, circulação, ambientes e áreas que a gente vai ver depois, aberturas. Então tudo que diz respeito à arquitetura está nesse primeiro menu. Depois, menu de estrutura, onde eu vou modelar os meus elementos estruturais. Tá? O Revit é um software em que eu consigo modelar praticamente tudo que diz respeito à estrutura, tá? Até a parte de armadura, conexão de estruturas metálicas, a parte de fundações. Ele é um software bem completo, da parte de modelagem de elementos estruturais. Depois, o que o Revit chama de sistemas, ou a letrinha em inglês, né, a sigla MAP, Mechanical, Electrical e Plumbing. Então tem aqui a parte de mecânica, parte de ar-condicionado, parte de fabricação de peças, de ventilação, a parte de hidráulica, que é a parte de tubulação, o plumbing, e a parte de elétrica. Tá? Nós aqui na Biacademy também temos cursos tanto da parte de hidráulica quanto de elétrica para o Revit. É muito interessante. Depois nós temos um menu inserir, em que eu vou inserir elementos externos ao meu modelo, inserir um vínculo com outro projeto do Revit, inserir um arquivo IFC, inserir um arquivo de CAD, né, vincular um arquivo de CAD, vincular uma nuvem de pontos. Então, inserir ou carregar uma nova família. Tá? Isso tudo é feito dentro do menu inserir. Depois nós temos o menu anotar, em que eu tenho toda a parte de anotação, de detalhamento, cotas, linhas de detalhe, região de detalhe, identificação, né, a parte de etiquetas. É muito importante quando a gente está trabalhando no software BIM que eu comece a utilizar menos a parte de texto e mais a parte de etiquetas. Na aula de detalhamento a gente vai falar bastante sobre isso, mas o máximo possível que eu conseguir usar de etiqueta vai fazer com que eu realmente esteja usando o software BIM. Tá? No texto eu escrevo o que eu quero, na etiqueta ele busca, extrai informações do modelo. Depois, os menus mais importantes, a parte de massa e terreno, onde eu vou modelar as massas, a volumetria, não é o nosso caso do nosso curso, mas eu poderia fazer isso. E eu tenho toda a parte de topografia, a gente vai mexer bastante com essa parte aqui de modelagem de superfícies topográficas. Depois eu tenho o menu vista, onde eu vou configurar as minhas vistas, vou criar novas vistas, vou criar as folhas, as pranchas, inserir elementos nas pranchas, vou trabalhar com a parte de janelas. Tá? Vou trabalhar com a parte de interface, configurar a interface do usuário. Depois, menu gerenciar. Aqui estão algumas configurações, como as unidades do projeto, os materiais, as informações do projeto. A gente vai mexer com essa parte aqui também. E dependendo da situação que você tem no seu Revit, se você tem mais ou menos elementos instalados, você vai ter mais ou menos menus aqui em cima. Tá? Um menu que a gente vai trabalhar bastante é esse aplicativo Unbox. Vamos ver como ele funciona, vamos ver o que ele pode fazer. Tá? É um aplicativo muito útil, gratuito, feito por uns amigos nossos aí do Nordeste, que a gente depois vai detalhar melhor. Então, se você instalou ele vai abrir um menuzinho aqui para o Unbox. E o último menu importante é a parte de modificar. Então aqui eu tenho as ferramentas de modificação, que a gente vai ter uma aula só sobre elas. Eu tenho a ferramenta de mover, copiar, rotacionar. Basicamente, essa aula seria mesmo só para a apresentação da interface do Revit. Tá? Vamos verificar aqui depois que eu consigo modificar. Eu não quero o navegador do projeto aqui, eu quero ele do outro lado. Eu posso arrastar ele aqui para o outro lado, sem problema algum. Tá? Tem gente que gosta de trabalhar assim. Eu prefiro trabalhar ele do jeito que ele vem com o Revit, mas é uma opção que vocês têm, tá? Então, na próxima aula, nós vamos começar a ver como que funciona a questão de navegação dentro de uma planta baixa e também dentro de um modelo em 3 dimensões.